Olha, o presidente Lula decidiu vetar parcialmente o projeto que estabelece a tese do marco temporal sobre demarcações de terras indígenas. O texto tinha sido aprovado no Congresso uma semana depois do Supremo Tribunal Federal ter decidido contra a tese. A nossa repórter Gabriela Prado tem as informações para a gente ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Gabriela. Oi, Leandro, boa noite a você, boa noite a todos. A decisão foi comunicada agora há pouco aqui no Palácio da Alvorada pelos ministros Alexandre Padilha, Sônia Guajajara e Jorge Messias. Lula vetou parcialmente o projeto de lei aprovado pelo Congresso, mas é importante citar que o projeto que a gente conhecia como marco temporal, além da tese do marco temporal, tinha outros penduricalhos, por exemplo, que permitiam a mineração em terras indígenas, o plantio de transgênicos, o marco temporal. E esses penduricalhos, que segundo o governo ferem os direitos dos povos indígenas, foram vetados pelo presidente Lula. A previsão é que uma versão do Diário Oficial extraoficial saia agora à noite já com esses vetos colocados pelo presidente. O que o presidente deixou nesse texto foram alguns artigos e também alguns incisos de artigos que falam basicamente sobre a demarcação de terras, dando mais transparência ao processo, como por exemplo o artigo que diz que é possível que qualquer pessoa consulte um processo de demarcação de terras indígenas que não estiver sob sigilo. Outro ponto que o presidente Lula sancionou é que os indígenas, uma comunidade que decidir contratar um terceiro para alguma atividade econômica, pode fazer, mas isso não significa arrendamento. Seria uma contratação, por exemplo, para alguma expertise que essa comunidade não tem, de fazer a extração de algum tipo de árvore, algum tipo de óleo que eles queiram fazer ali na terra, por exemplo, e isso está nessa previsão, mas claro, tudo que foi sancionado ainda precisa de regulamentação pelo Congresso, isso se os vetos forem mantidos, porque agora esse veto do presidente vai ser analisado pelo Congresso também. O presidente Lula, enquanto o ministro conversava aqui, os ministros conversavam com a imprensa, também já publicou nas redes sociais sobre a decisão dele, diz a publicação do presidente Lula. Vetei hoje vários artigos do projeto de lei 2903 de 2023, ao lado da ministra Sônia Guajajara e dos ministros Alexandre Padilha e Jorge Messias, de acordo com a decisão do Supremo sobre o tema. Vamos dialogar e seguir trabalhando para que tenhamos, como temos hoje, segurança jurídica e também para termos respeitos aos direitos dos povos originários. Então, o presidente Lula seguiu a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considera inconstitucional o marco temporal que determina que os indígenas só podiam reivindicar terras que eles ocupassem até a promulgação da Constituição de 88. Como eu disse, esse veto vai ser analisado pelo Congresso e o ministro Padilha falou que o governo vai trabalhar para manter o veto presidencial. Vamos ver então a fala do ministro. Ou seja, o governo, naquilo que respeitar a Constituição, respeitar a política indigenista, está disposto a dialogar com aqueles que ainda consideram que existe qualquer tipo de insegurança dos regramentos que nós temos hoje. E vamos trabalhar, obviamente, nesse diálogo para que os vetos, que são vetos coerentes com a Constituição, coerentes com a política indigenista estabelecida pela nossa Constituição de 88, sejam mantidos pelo Congresso Nacional. Vamos com a Clarissa e o Pedro novamente. Clarissa, houve uma estratégia aí, a gente já havia falado lá atrás na possibilidade do veto parcial, mas o Congresso Nacional pode derrubar o veto. É uma forma de agradar o grupo que apoia, foi um discurso sempre que foi seguido pelo presidente Lula, mas, no entanto, não desagrada a base no Congresso Nacional, é isso? Olha, Leandro, a gente só vai saber de fato o que está sendo feito pelo presidente Lula nessa questão do marco temporal quando a gente for analisar os votos dos parlamentares da base aliada na apreciação desse veto presidencial específico. Por que eu estou falando isso? Para explicar, a gente precisa voltar lá para trás, quando esse projeto foi aprovado no Congresso Nacional, logo depois de o Supremo Tribunal Federal ter determinado que a demarcação de terras indígenas compatível com o marco de 1988 era inconstitucional. Quando esse projeto foi aprovado, o governo do presidente Lula não fez nenhuma articulação concreta para evitar que esse texto passasse no Congresso. Pelo contrário, ele deixou a coisa correr solta. Não houve mobilização da base, não houve acerto com os partidos recém-aderidos ali à base aliada, como o PP e os Republicanos. Não houve uma mobilização nem mesmo de alguns setores ali da esquerda para garantir que esse texto não passasse. E por quê? Porque a gente sabe que o governo do presidente Lula está querendo fazer um aceno para a bancada ruralista. Mas o que acontece?
A pressão sobre Lula é imensa, é muito forte por parte de setores da esquerda, da base histórica do PT e assim por diante, que defendem que essa demarcação não deveria ser feita. Quando Lula veta a demarcação de terras indígenas no marco temporal de 1988 e também outros trechos considerados polêmicos desse projeto, ele diz, olha, eu sou contra esses pontos, mas só vai valer mesmo se ele mobilizar a sua base para que esse veto seja mantido. Lula tem condições hoje, com os acordos que ele fez com partidos do Centrão, de se movimentar para garantir a manutenção desse veto. Se não tiver esse movimento, aí a gente pode ter certeza, Leandro, o que aconteceu aqui foi um aceno à bancada ruralista, muito parecido com o que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez lá atrás, quando se aprovou um aumento muito bruto do fundão eleitoral. Ele vetou para dar uma satisfação para sua base e disse, olha, não, eu sou contra. Só que ele combinou com os partidos da base que eles poderiam fazer o quê? Derrubar o seu veto. Pode derrubar o veto. Pedro, ou seja, houve um ensaio aí? Olha, assim, resta saber agora, Leandro, se esse discurso do ministro Alexandre Padilha vai ser colocado em prática. Se de fato o governo vai mobilizar a sua base para manter o veto do presidente Lula. Como disse a Clarissa, eu acho muito difícil que isso aconteça. Até porque a gente viu que não houve uma reação tão contundente assim dos deputados, dos senadores, dos integrantes da chamada bancada ruralista. Os integrantes da bancada ruralista vêm fazendo várias ameaças de deflagrar um movimento de obstrução generalizada no Congresso Nacional. E um dos pontos que levaria a essa obstrução é justamente o marco temporal. Os senadores e deputados agora acreditam que vai ser uma tarefa relativamente tranquila derrubar em plenário o veto do presidente Lula. E eles acreditam que esse discurso do ministro Alexandre Padilha não passa de retórica, que o presidente não vai de fato comprar uma briga com a bancada ruralista, não vai comprar essa discussão agora, porque tem uma outra agenda que precisa ser aprovada no Congresso Nacional e que é prioritária para o governo, que é a agenda econômica. Seria dispersar forças dos operadores políticos do governo no Congresso Nacional. Dito isso, já era esperado que o presidente Lula fizesse esse veto parcial. No primeiro dia, logo depois da decisão do Senado, o próprio senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo, chegou a dizer que o presidente seguiria nesse caminho. O presidente ouviu vários ministros, leu vários pareceres, fez uma reunião antes dessa entrevista coletiva com a ministra Sônia Guajajara, que, aliás, foi muito prestigiada nesse momento ali. Também conversou com a ministra Marina Silva e, principalmente, com o ministro da Advocacia Geral da União, e depois os seus ministros concederam essa entrevista coletiva e o presidente pousou para a foto. É uma foto emblemática, é uma foto que o presidente vai utilizar para fazer sinalizações para a sua base política histórica, principalmente para a ministra Marina Silva e para a ministra Sônia Guajajara, que ganham assim uma narrativa para se defender junto dos seus eleitores e da sua base política. Leandro. Daqui a pouco a gente volta com vocês novamente.